Colegas, dando continuidade à interpretação dos sonhos, o que essa obra nos ensina é que os sonhos eles possuem um significado oculto, aqui nós vamos chamar de conteúdo latente, e que ficam ocultos por quê? Porque eles aparecem através de processos oníricos, processos esses, né, que são os conteúdos manifestos do sonho. São esses conteúdos que vêm na lembrança, que vêm à mente e que são narrados durante as análises do sonho. Então, essa obra, Príncipes da Psicanálise, ela vai nos dar uma chave, ou a chave para o inconsciente, como Freud dizia. Por isso que a psicanálise é sobre o ouvir, é sobre ouvir o que o outro traz. Mesmo os pensamentos que possam parecer irrelevantes, né, para o paciente, para o analisando, eles são importantes dentro de um processo de análise. Neste sentido, os sonhos também são. Neste sentido, os sonhos podem e devem ser trazidos para que se possa analisar os conteúdos e que associações são produzidas ao longo dos sonhos, né? Ao longo desses sonhos e como alguns, inclusive, unir ou se encaixar a outros diversos. É dentro da interpretação dos sonhos que já falamos que o Freud vai trazer essa técnica de interpretação. Quando ele diz que o quê? Que não podemos fazer do sonho como um todo, o sonho todo o objeto da atenção, mas apenas os elementos de seu conteúdo. Tenho de lhe apresentar, isto é, apresentar ao paciente de forma retalhada, que ele oferece uma série de associações. Então, a técnica do sonho, de interpretação do sonho, é apresentar de forma retalhada ao paciente esse sonho. E muitas vezes esse sonho já chega também retalhado. E o paciente vai associar, vai fazer uma série de associações, né, a esses elementos retalhados, né, a esse conteúdo onírico. De forma que o quê? Que trazendo pensamentos de fundo do sonho, né? Porque quanto do sonho também não se apresenta em formas de pensamento. E é a partir do que? Da apresentação do sonho, que elemento chama a atenção no sonho, que o paciente vai poder promover a associação. E, colegas, e o Freud vai nos mostrar a partir do que? Da análise que ele vai fazer do seu sonho. O sonho que eu falei da injeção de Irma, um sonho famoso dentro da psicanálise, em que ele traz um breve relato do sonho. Foi um sonho no verão de 1895, estava no palácio de Bellevue. Havia tratado uma jovem senhora viúva que mantinha amizade com ele e com os familiares. Veja, o Freud teve uma paciente, né, que tinha amizade com ele, com familiares, eles tinham conhecidos em comum. Ela teve o quê? Dentre alívio dos sintomas, a redução da angústia histérica, mas nem todos os sintomas somáticos foram reduzidos. Ele recebeu, né, nesta tarde, na tarde em que ele teve o sonho à noite, ele recebeu a visita de do amigo Otto, que havia estado com Irma, essa paciente, que ele vai chamar de Irma, e o Freud perguntou, né, sobre o estado de Irma, e Otto diz, ela está melhor, mas não completamente bem. Freud conta que o tom com que o Otto falou o irritou, porque ele identifica nesse tom como uma espécie de repreensão, né? Como se o quê? Se o Freud tivesse falhado no tratamento de Irma. Então, naquela noite,
Ele redigiu o caso para entregar ao Otto, ao doutor M, desculpe, um grande amigo e um amigo comum e a maior personalidade e autoridade no círculo médico da época, né, aquele círculo que ele frequentava. E Freud diz que na noite e na manhã seguinte teve o sono da injeção de Irma e anotou. O que a gente observa desse breve relato de Freud é como fragmentos do dia anterior, ou seja, a visita do amigo Otto, a observação que ele faz de não melhora do caso de Irma, não está melhor totalmente, não é? E a forma como Freud se sente repreendido, vão estar como base, né, para esse sonho, para que ele tenha esse sonho à noite. Por isso que os sonhos também contêm fragmentos do cotidiano, mas não só. Não só. O sonho do Freud não é só um fragmento do cotidiano, né? Não é só a visita de um amigo e não é só uma paciente. É aí que, ao nos conduzir pela interpretação do sonho, desse sonho específico, ele vai nos mostrar como é que o quê? Que ele interpreta o seu próprio sonho. O sonho da injeção de Irma, ele vai ser escrito pelo Freud e vai constar na segunda parte da interpretação dos sonhos. Esse sonho vai se dar, né, numa festa, como se o Freud estivesse dando uma recepção, estivesse uma recepção, em que ele encontra Irma. E nessa recepção estão vários outros amigos médicos. E Irma mostra a boca ao Freud, né? A boca, abre essa boca e vai mostrar vários outros sintomas físicos, né? De que como ela não estava bem, né? Faz o exame, mostra o sintoma, aparência, e a boca, exame da garganta, que ela vai mostrar placas brancas para ele, né? E no sonho, né, o Freud vai fazer o exame e vai chamar o quê? Os amigos para olharem a Irma. Bem, o fato é que o quê? O Freud vai trazer na interpretação desse sonho, né, ou através da sua técnica de interpretação dos sonhos, os elementos do sonho da injeção de Irma. A Irma que vai apresentar, né, sintomas, a aparência que lembra a da sua amiga, né? A boca, exame da garganta com manchas brancas, difteria, que lembra a doença da filha mais velha, Matilde, do Freud. Crochas nasais que recordam a preocupação do Freud com a própria saúde. Então, ele está nos trazendo elementos do sonho que estão em Irma, aparecem em Irma, mas que se referem a quê? A vivências próprias, a doença da sua filha Matilde, que tivera difteria, as crochas da garganta do próprio Freud, né? E o exame que lembra ainda uma paciente, Matilde, uma paciente de Freud que sucumbiu ao uso de sulfonal mal administrado. Então, é como se esse sonho retomasse, né? Várias pessoas conhecidas do Freud, através do que? Desses processos oníricos de condensação e deslocamento. A condensação é quando nós temos vários elementos em um, e o deslocamento é quando que se desloca, se substitui um para o outro, um pelo outro, né? E o que? Em que ele vai concluir que se tem uma Matilde pela outra, tá? No sonho vão estar presentes ainda o Otto, que esteve no dia seguinte, e o Leopold, o amigo Leopold, que é médico, e que trabalharam juntos em uma instituição infantil com Freud. Né? O Leopold era mais observador que o Otto, e o Freud supõe que existia uma suposta rivalidade, e esses dois vão estar também presentes no sonho. Além disso, né, o Otto, ao trazer a crítica
no dia seguinte, no dia anterior, né, de que a Matilde não haveria de estar tão bem, né? Desculpe, a Matilde, não a Irma. A Irma não haveria de estar tão bem, e as falas do Otto no sonho, quando traz o que? A injeção, lembra um amigo, né, do Freud que se intoxicou com cocaína. Então, além do licor com odor de propil, metil, né, ele sonha com propil após cheirar amil, porque ele havia, né, recebido o licor, né, no dia anterior, tomado o licor, experimentado. Então, Freud vai narrar todas essas sensações e vivências que ele tem no dia anterior e que vão aparecer no sonho, que vão se ligar a outras memórias e vão se expressar no sonho. E a figura do Dr. M, que ele escreve todo um relatório a esse Dr. M, que é uma figura proeminente do círculo médico da época, a quem ele acha que devia, né, relatar sobre o caso Irma, se explicar sobre o caso Irma, e o Dr. M, que vai aparecer, né, no sonho, e que o Freud conclui que o Dr. M concorda tão pouco com a minha solução. E que solução é essa? A solução da psicanálise para a histeria, quanto a própria Irma. Então, o Dr. M e a Irma aparecem como figuras que põem em questão a psicanálise para ele. Né? E ele sonha ali com aquela injeção, que é uma injeção de quê? Essa fórmula propil, metil, né, que surge no sonho, é uma fórmula em que ele vai tentando lembrar, chega ao nome de quê? Trimetilamina, que é uma fórmula ao que o seu amigo Flies atribuía a química sexual. Era a fórmula da química sexual. Então, aí, colegas, nós já estamos ligando, né? A Irma e essa boca a ser examinada, a boca que remete o que é a difteria, as placas, a elementos da própria vivência de Freud, mas ao mesmo tempo que essa Irma aparece e questiona os sintomas dela, o Freud, ela está questionando a própria eficácia da psicanálise. E aí a gente se depara com o medo do Freud, com os temores e com o que ele passava em relação à psicanálise, tanto no campo dos pacientes, que se reflete o quê? Na fala do amigo Otto, que se reflete o quê? No relatório que ele escreve à noite, e que estão presentes aqui no sonho. E está presente no sonho também o quê? Olha, a fórmula da química sexual. Essa fórmula que vai estar na injeção que dada à Irma. Por quê? Porque a fórmula da química sexual pode ser associada, pessoal, à própria psicanálise, quando o Freud coloca a sexualidade na etiologia das neuroses, a partir do que? Do estudo das histéricas, e é aí que dá o seu rompimento com quem? Com Joseph Breuer. É a partir daí que a psicanálise vai se separar do método catártico, da hipnose, e se tornar o quê? Um método, uma técnica e uma teoria separadas. Então, é como se esse sonho da injeção de Irma é um sonho que, né, trouxesse muitos desses conteúdos latentes expressos o que? No manifesto, que é o encontro desses médicos e a garganta da Irma. Colegas, e o elemento final que o Freud vai trazer quando estão aplicando a injeção de Irma é o que? A seringa suja. Então, a fórmula está sendo aplicada numa seringa suja. Veja só, essa seringa suja representa o quê? O desejo de absolvição do Freud,
Absolvição de quê? Da culpa. Então, que ele traz que o quê? Que se todo sonho expressa um desejo, o desejo dele é o desejo de absolvição, de que ele não é culpado pelo sofrimento da irmã, de que ele não é culpado pelo fato de que dos sintomas histéricos dela não terem tido uma total remissão, um total desaparecimento. O que o Lacan vai questionar depois, quando ele vai fazer a análise do sonho de injeção de Irma, é se o sonho é a expressão de um desejo inconsciente, ora, o desejo de absolvição do Freud já tinha sido expresso na consciência quando, na noite anterior ao sonho, ele vai escrever uma carta, né, ou relatório para o Dr. M para explicar o processo terapêutico de Irma, ou seja, já desejando previamente a sua absolvição da culpa de não ter conseguido o quê? Tratar a Irma. Olha que interessante, onde o Lacan vai buscar. Por quê? Porque a partir daí ele vai conseguir fazer uma outra análise desse sonho. Uma análise que passa pelo horror e pela angústia do Freud ao olhar para essa boca da Irma. Mas aqui nós estamos ainda na interpretação dos sonhos. Nós estamos ainda em 1900, na obra freudiana, em que para o Freud fica expresso que o seu desejo é de absolvição. Um desejo que não só é de absolvição, de uma suposta culpa, uma culpa por ter criado a psicanálise, uma culpa porque esta se baseia o quê? Na teoria sexual, numa teoria sexual que vai ser escrita o quê? Ou publicada, melhor, em 1905, 5 anos depois da interpretação dos sonhos. E é através desse sonho que o quê? Que o Freud troca a sua culpa pela culpa da Irma. Se você ainda sente dores, ele diz no sonho, é realmente por culpa sua, né? Não minha. Então, colegas, o que nós vamos vendo nesse sonho diz justamente do que é a construção da psicanálise para o Freud, as dificuldades de construção da psicanálise para ele, mas ao mesmo tempo ele aplicando a sua técnica de análise, né? Quando ele fala sobre pegar esses elementos do sonho, retalhar e associar. Ele está associando cada elemento do sonho, cada pessoa, com as vivências que ele tem em relação a essas pessoas, com os medos que ele tem, com, sim, e por que não, os traumas que ele tem, se formos pensar, de que do amigo que morre com uma overdose de cocaína, naquele momento em que que a cocaína estava sendo usada ou testada para fins terapêuticos. Com a paciente que também morre, a outra paciente, a Matilde. Então, nós estamos vendo o sonho como esse campo vasto de elementos e que precisa ser trabalhado via associação, uma associação de conteúdo que só pode ser feita pelo próprio paciente e não pelo analista. Aqui, o Freud se apresenta como um intérprete de si mesmo, né? Como sonhador e como analista. É aí que a interpretação dos sonhos nos fornece as bases, pessoal, para a psicanálise, as bases da técnica psicanalítica. Obrigada.